Sabe aquela pressa do dia a dia que acaba transformando pequenos estresses em desentendimentos gigantes? Pois é, uma louça fora do lugar, um prazo perdido no trabalho ou até uma palavra dita num tom um pouco mais atravessado e pronto, o clima pesa de vez. Mas e se a gente tivesse em mãos um método poderoso, um passo a passo real para transformar completamente essas interações e criar pontes bem onde antes só tinha muros? É exatamente esse mergulho que a gente vai dar agora. Para dar o pontapé inicial, tem uma reflexão fantástica do poeta Rumi, que diz assim: para além do certo e do errado, existe um lugar. Somente ali nos encontraremos. É forte, né? Pensando bem, isso cria a base perfeita para a nossa conversa. É um convite para a gente deixar de lado os nossos julgamentos diários e aquela necessidade constante e exaustiva de ter sempre a razão, para finalmente encontrar uma conexão humana de verdade. E o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar pelas raízes dos conflitos, os erros comuns de comunicação, a magia da escuta compassiva, os 4 passos da comunicação não violenta, como identificar sentimentos e necessidades e, por fim, como transformar conflitos. É um guia prático mesmo para aplicar no cotidiano. Então, partindo para o nosso primeiro ponto, as raízes dos nossos conflitos e como diagnosticar o problema. Para consertar os embates diários, primeiro a gente tem que entender de onde eles nascem lá nas profundezas da natureza humana. Todo ser humano opera com base em 5 dimensões fundamentais. A gente tem os pensamentos e as imagens mentais que projetamos, as nossas necessidades de apoio e crescimento, os nossos sentimentos, que são, na verdade, a grande força motriz de tudo, a nossa comunicação e, claro, o nosso sistema de relações. E por que isso tudo importa? Porque as discussões que parecem superficiais são, na imensa maioria das vezes, só sintomas de rupturas bem mais profundas em uma ou mais dessas áreas centrais. É como se fosse a ponta do iceberg. E aí vem a reflexão. Por que será que essas 5 dimensões geram atrito tão fácil na nossa rotina? É só a gente pensar em como uma necessidade super simples de reconhecimento no trabalho, ou até uma ideia distorcida sobre alguém da família, pode escalar num piscar de olhos para um comportamento defensivo e super hostil. Seguindo em frente, chegamos aos erros comuns de comunicação. Basicamente, o que não fazer. Porque antes de aprender o jeito certo, é crucial reconhecer aqueles hábitos automáticos que a gente tem e que bloqueiam completamente a empatia sem a gente nem notar. É muito curioso notar como a nossa pressa diária acaba nos traindo. Pensa naquela situação em que alguém vem desabafar sobre uma tristeza. Quem está ouvindo, muitas vezes, com a melhor das intenções, já tenta consertar a situação na hora, dar um conselho que não foi pedido, ou até diminuir o problema soltando "Ah, mas tem gente pior". Acontece que escutar só para consertar, julgar ou consolar acaba destruindo aquele espaço seguro que a pessoa só queria para ser ouvida. E quando estamos diante de uma mensagem difícil ou de um conflito, costumamos ter 4 reações principais. As 3 primeiras são erros clássicos. Culpabilizar o outro como um escudo, se colocar no papel de vítima para gerar culpa, ou simplesmente fugir pela indiferença. Agora, a 4ª reação é a verdadeira virada de chave: ouvir ativamente para compreender. É o caminho mais desafiador, com certeza, mas é o único que realmente abre as portas para o diálogo. O que nos leva à escuta compassiva, a verdadeira magia do encontro. Esse é, sem dúvida, o antídoto definitivo contra esses erros de comunicação que acabamos de pontuar. A dinâmica da conversa muda completamente quando a abordagem não é a de julgar ou consertar. Imagina que quem está escutando só foca em identificar corretamente o que o outro está sentindo e precisando no momento. Algo como: parece que aqui a necessidade de sentido não está sendo atendida? É isso? Quando a gente valida as necessidades não atendidas de quem fala, o resultado imediato é uma gratidão genuína. É empatia compassiva em ação. O ponto central de tudo isso é honrar um postulado fundamental. Todo ser humano precisa ser reconhecido, aceito, apoiado e nunca, em hipótese alguma, tratado como um objeto. Todos nós carregamos o que é chamado de corpo de dor, que são aquelas marcas de momentos na vida em que as nossas necessidades foram ignoradas. Quando a gente garante que a outra pessoa se sinta reconhecida de verdade, a gente impede que esse corpo de dor tome as rédeas de uma discussão. Agora vamos colocar a mão na massa. Os 4 passos da comunicação não violenta. Um tutorial simples. Essa é a estrutura central da nossa análise de hoje, super aplicável para qualquer situação. A técnica funciona assim. Passo 1. Observar os fatos sem qualquer julgamento. Passo 2. Identificar os sentimentos. Passo 3. Reconhecer as necessidades que estão ali por trás. E o passo 4, fazer um pedido claro e positivo.
Para ilustrar, imagina alguém da equipe que sempre atrasa os relatórios. Em vez de soltar um "que atitude responsável", a gente vai para o passo 1 e diz: "Notei que os últimos 3 relatórios foram entregues fora do prazo." Aí o passo 2, isso acaba gerando bastante preocupação e estresse. Passo 3, porque existe uma necessidade muito forte de previsibilidade para organizar o trabalho da equipe. E, finalmente, o passo 4, será que daria para avisar com um dia de antecedência quando perceber que vai atrasar? Percebe baita diferença? É uma estrutura impecável que muda tudo. Avançando para o nosso quinto ponto, sentimentos e necessidades, e como identificar esses padrões. Porque para dominar os passos 2 e 3 que a gente acabou de ver, é essencial ter um vocabulário emocional rico. A grande sacada aqui é entender que as emoções negativas não são as vilãs da história. Elas funcionam como alarmes valiosos. A raiva, o medo, a tristeza são como sirenes avisando que uma necessidade humana universal, seja de proteção, apoio ou reconhecimento, está sendo frustrada ou deixada de lado bem na hora do estresse. A partir do momento em que a gente consegue fazer essa ligação entre o sentimento básico e a necessidade, expressar o que realmente importa fica infinitamente mais fácil. E chegamos ao nosso último tópico: transformando conflitos em oportunidades. É a hora de pegar toda essa teoria e focar no que interessa, transformar aquela espiral super negativa de atrito em um momento de cuidado mútuo. E nada ilustra melhor o poder dessa transformação do que a forma como a gente pede as coisas. Olha só a diferença. De um lado, uma exigência totalmente focada no que está errado. Eu não quero que falem alto. Do outro, a mesmíssima necessidade, mas expressa a partir de uma carência interna. Eu preciso de silêncio. Quando a gente formula um pedido de forma positiva, a gente arranca fora aquele tom de crítica que faz todo mundo ficar na defensiva e, no lugar, a gente convida para a cooperação. É quase mágico. Trazer isso tudo para o nosso cotidiano, seja em casa ou no trabalho, significa criar espaços emocionais seguros. É trocar aquela vontade imensa de provar quem tem a razão pela curiosidade genuína de perguntar o que está se passando aí dentro e do que há necessidade agora. É também aprender a abraçar o silêncio compassivo quando necessário e acolher a nossa vulnerabilidade. Lógico que requer paciência, exige muito perdão consigo mesmo quando a gente escorrega e, acima de tudo, uma dedicação diária para criar essa conexão consciente. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. A gente sabe que os problemas e atritos nunca vão desaparecer completamente. Então a grande questão é: como o próximo estresse inevitável do dia a dia vai ser enfrentado? Vamos usar aquele velho padrão de julgamento reativo e ataque? Ou vamos enxergar isso como uma baita oportunidade para praticar a conexão empática e curiosa? A escolha, a partir de hoje, está inteiramente nas nossas mãos. Que a gente continue construindo cada vez mais pontes.